aplicativo. CBN, Café com Política. 10 horas 47 minutos, Bruno Silva já conosco para o Café com Política de hoje. Bom, muitos assuntos hoje. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Guilherme, Carol, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Bastante assuntos aí na pauta para a gente poder conversar com o nosso ouvinte, né, Guilherme? Exatamente, assim como na Câmara de Campinas também tem vários assuntos na pauta, mas vamos aqui ao mais polêmico deles, né? Que é a votação na noite de hoje, que está prevista de anistiar as multas emitidas para moradores de Campinas durante a pandemia de Covid-19, para quem não utilizava máscaras, quem não respeitava as medidas de distanciamento, enfim, quem não adotava essas medidas previstas de prevenção à Covid-19. Isso segue, inclusive, algo que está sendo buscado a ser adotado pelo Estado, né? Também tem essa discussão do âmbito estadual. O projeto será discutido em primeira votação aqui na Câmara hoje, Bruno. O que você acha dessa medida, né? Agora que a coisa, digamos assim, baixou, ninguém usa mais máscara faz tempo, aí vão anistiar todo mundo? Pois é, né, Guilherme? Eu acho que é um contrassenso o próprio projeto, enfim, né? Porque se a gente parar para pensar, lá atrás foi o Legislativo, este mesmo Legislativo que aí está, que acabou votando justamente a respeito do distanciamento social e, consequentemente, das punições que eram previstas naquilo que foi o pior momento, pelo menos o que eu, você, Carol, muitos dos ouvintes do outro lado atravessamos aí como sociedade. Então, eu acho uma extrema irresponsabilidade, primeiro, a própria apresentação do projeto em si, porque você está dizendo que, no final das contas, é tudo um tanto quanto relativo, né? E se tratando de medidas do poder público, é o sabor do vento quando muda a conjuntura. Felizmente, a gente conseguiu avançar, a vacinação mais ampla, né? As pessoas livres, portanto, daquele risco, naquele grau que se tinha naquele momento, e agora, então, você vai e perdoa tudo. Não pode ser dentro dessa lógica. E, aliás, já fica até um indicativo de algo interessante. Tem outras cidades que estão tentando fazer esse processo de votação. Você citou o caso da Alesp, né, que pegou parte dessa onda, aprovou essa medida perdoando as multas do âmbito estadual, só que teve cidade que já passou por esse processo, né, também fazendo discussão no sentido de perdoar as contas, aprovando o projeto no âmbito do Poder Executivo, e duas realidades por aí. Em alguns lugares, o próprio Ministério Público questionando isso, em outras localidades, prefeitos vetando o projeto, porque entendem justamente que lá atrás se trabalhou com uma perspectiva de que a lei fosse feita, né, portanto, para que ela funcionasse efetivamente. E agora, anistiar, como ficaria essa situação? E quem pagou as multas lá atrás, né? Também, como né, ficaria, Bruno? por exemplo? Além disso, ficaria um péssimo exemplo, assim, digamos assim, para... Caso a gente volte a ter outra pandemia ou a Covid volte... Cai no descrédito, né? Então, porque você fala, pra que eu vou deixar... Eu não quero usar mais, não vou usar, não vou pagar multa mesmo, depois eles cancelam as multas, então tanto faz, né? Exato. É mais uma viradinha nessa engrenagem do descrédito da política que, infelizmente, está posta na nossa sociedade hoje em dia. Do outros temas aqui que a gente fala sobre a Prefeitura de Campinas, que retornou aqui ao pedido da CBN, sobre quais são agora os próximos passos depois que o projeto de lei foi aprovado na Câmara para o plano de controle de enchentes. Foi por unanimidade, eles autorizaram então o prefeito Dário Saad a começar o trâmite junto ao BNDES. Nessa situação, o que a Prefeitura explicou agora, Bruno? Agora vai acontecer uma análise das atualizações contábeis financeiras do município, a aprovação de uma operação de crédito, daí a administração sim está apta a fazer, eles chamam de contrair o crédito, para executar essa primeira etapa do plano para controle de enchente para a bacia aí do córrego Serafim e do córrego Proença, que são os dos dois pontos onde sempre tem alagamentos extremamente graves aqui na cidade de Campinas. Esse financiamento, então, será assinado pela Prefeitura e assim que houver a aprovação formal da diretoria do BNDES, passam-se os detalhes. Paralelo a isso, já está tendo a solicitação de vai soltar aí a licitação para o primeiro piscinão da Avenida Princesa do Oeste, e a previsão é do chamado certame, que é assim que a Prefeitura chama, ser publicado em dezembro. Percebe-se que, aparentemente, até a nota mostra isso, a Prefeitura de Campinas tenta andar, mesmo que tendo processos burocráticos aí pela frente? Carol, você foi muito assertiva na sua fala, né? Eu acho que a palavra de ordem aí para a Prefeitura de Campinas, para o Dário, para todos os seus correligionários políticos que estão na expectativa com esse projeto, para poder
resolver um problema que a gente sabe é um problema crônico e, como a gente já falou nesse espaço, não dá conta a prefeitura de resolver com recursos próprios, por isso que tem que contrair essa operação de crédito, né? Então, o que acaba acontecendo diante disso tudo? O prefeito quer pressa. Então, a palavra de ordem é pressa. Tanto é que já se faz, como você muito bem informou aí para os nossos ouvintes, esse processo licitatório à parte para poder ir tecnicamente ajustando aquilo que for necessário, a fim de caminhar pelas secretarias, pelos setores competentes, responsáveis, setor jurídico da prefeitura, para quando lá no BNDES já tiver o despacho, até porque isso já foi acordado, o que precisava no primeiro momento dessa autorização por parte do Poder Executivo, que autoriza do Legislativo, que autoriza o Poder Executivo a poder fazer a contração de crédito. E no final das contas, Carol, a gente que já está olhando mais lá na frente, não teve a nossa pergunta respondida, né? Que é as dúvidas que pairam aí a respeito do quanto isso efetivamente custará, né? De como que vai se dar essa lógica de pagamento, como vai funcionar, se vai ou não vai ter margem no orçamento, quanto vai comprometer, o que vai se fazer. Isso vai ficar para cenas do próximo capítulo. Sim, ainda não. Não foram divulgados quais serão as condições, nem parcelamentos ou percentuais que estarão submetidos os juros aplicados aos 517 milhões de reais, que, aliás, é o maior investimento que vai ser realizado em obras de macrodenagem na história da cidade de Campinas. E o fato é que até final de dezembro outras informações devem chegar a respeito deste assunto. Ô Bruno, lá na Lesp teve discussão, hein? Nossa, teve uma discussão acirrada, segundo a votação que eles estão vendo lá o projeto de privatização da Sabesp, e aí teve de tudo. Teve gente argumentando contra Tarcísio, governador de São Paulo, sobre esse debate não ter acontecido, não ter aparecido na campanha eleitoral dele, que a privatização não contava, então, no plano de governo também, enfim. E aí teve empurrão, a reunião teve que ser suspensa, e teve um momento lá, que hoje, brilhantemente, Milton Jung trouxe pra gente aqui, e que a gente já dá o spoiler da Rádio Sucupira de sexta-feira, viu? Porque o deputado Lucas Boff do PL, gravando um vídeo próximo aos manifestantes, comia um lanche na ocasião, e a gente vai ouvir aqui o que causou essa atitude, que deu mais repercussão ainda do que o empurra-purra e o bate-boca lá na Lesp. Vamos ouvir. Questão de ordem que pode acabar isso com um problema sério aqui